E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre multímetros. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que você, para trabalhar com multímetro, existem dois multímetros, o analógico, o digital e o multímetro analógico. O digital, ele tem as referências na tela, facilita a visualização, mas o analógico tem ponteiros, também tem suas vantagens. Uma das coisas que vocês têm que ficar ciente quando for trabalhar com multímetros, vocês têm que ter um conhecimento mínimo de energia, ou seja, saber qual a diferença de uma corrente contínua e corrente alternada. Isso eu vou gravar um vídeo falando sobre esse detalhe também. Aí você tem que ter esse conhecimento antes. Você tem que conhecer os componentes que você está testando. Por exemplo, você tem que saber o que é um resistor, o que é um diodo, o que é um capacitor e assim sucessivamente, o que é um transistor, certo? Ou seja, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento mínimo para fazer o teste, porque senão, tudo que eu for explicar para vocês agora, vocês vão ficar perdidos, beleza? Bom, primeira coisa, existem duas funções: medidas de corrente alternada, que é esse com uma ondinha aqui, oscilante, corrente contínua, que é o de cima, medida de ohms, para medir resistor, entre outros, medida de diodo, medida de baixa resistência com BIP, medida HFE, para vocês colocarem um transistor, medida de amperagem de 400 UA a 10 amperes, nesse caso, beleza? Esse outro basicamente é a mesma medida que esse, salvo algumas funcionalidades diferentes. Eu vou mostrar as escalas principais. Nesse caso, a vantagem do multímetro digital é porque ele só, nesse multímetro ele só tem uma escala de corrente alternada, ou seja, eu coloquei ele na corrente alternada, não importa onde eu for ligar, até 1000 volts, ele vai fazer a medida para mim normalmente. Veja que eu estou medindo a tomada e ele está fazendo a medida para mim normalmente. Eu vou colocar na escala desse, mas só que esse aqui é o seguinte: para mim trabalhar com ele, ele tem uma escala de alternada de 10 a 1000. Eu tenho que colocar acima da tensão que eu for medir. Então eu estou trabalhando com 220, aqui a escala um pouquinho acima de 220 é 250. Eu vou colocar ele na tensão de 250. Vejam vocês. Pena que... Deixa eu tentar melhorar. Acho que deu para ver melhor o ponteiro agora, né? Um pouquinho melhor. Vejam que está em 220. Beleza? Vou tentar chegar um pouco mais perto, que vocês vão visualizar melhor tudo isso. Então vamos lá. Continuando, se eu quiser, nesse analógico, eu tenho que colocar um pouquinho acima da... Eu vou medir uma bateria de 12 volts, que é essa que está aqui logo atrás. Essa daqui. Então eu vou ter que colocar em corrente contínua, porque ela é corrente contínua, acima de 12 volts, porque ela é 12 volts. E aqui eu apenas vou selecionar corrente contínua, beleza? Então vamos lá. Vou pegar a minha ponteira. E um detalhe, no analógico eu tenho que colocar positivo, positivo, negativo, negativo. Me deu a medida da bateria. Agora, no multiteste digital, a escala dele basicamente é automática, nesse modelo. Eu posso ligar tanto invertido. Se eu ligar invertido, ele vai me mostrar um menos aqui, mostrando que está errada a minha polaridade. Eu desinverter, ele vai fazer a medida corretamente. Beleza? Bom, continuando, o que o pessoal mais usa é a medida de energia, ou seja, corrente contínua, corrente alternada, tensão de saída, tensão de entrada. Uma coisa interessante de ser medida com um multiteste é a saída de um no-break, ou seja, um equipamento bastante usado,
eu vou fazer a medida de corrente alternada aqui nesse equipamento. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, ó, 120 volts. Agora, como eu tenho que fazer nesse aqui, tem que colocar na escala de 250 de ponteiro, né? E vou medir. É mais difícil de achar os terminais de medida. Pronto, mediu 120 e poucos volts. Beleza? Então, continuando. Além da tensão, da energia medida, a gente pode medir algumas resistências. Ou seja, para saber se uma resistência está queimada. Ou teste de continuidade. O que é um teste de continuidade? Se eu tenho algum local para fazer uma medida, por exemplo, eu tenho um pedaço de fio. Se eu tenho esse fio, eu quero saber se ele não está rompido no meio. Eu vou testar uma ponta e vou testar outra. Ó, eu posso colocar, se for a resistência baixa, eu posso colocar ele no aviso sonoro, colocar numa ponta, colocar em outra aí. Isso eu estou medindo nesse equipamento aqui, certo? No digital eu tenho a mesma função. Se eu colocar no aviso sonoro, eu posso medir numa ponta e vou medir em outra. E nesse caso ele está me dando a resistência e está me dando o aviso sonoro. Beleza? Bom, eu posso testar N coisas com medida contínua, caso eu precise. Tem também a escala de resistência. Nesse caso, ela é automática. Eu posso colocar em resistência, ela vai medir todas as resistências. Aqui no meu caso, no meu outro multímetro, já é diferente. Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho um resistor de 1K, ou seja, marrom, preto e vermelho. Eu vou, com o multiteste digital, colocar na escala de resistência e medi-lo. Ele me deu aproximadamente 1K, beleza? Bom, nessa escala eu vou ter que adivinhar. Como assim? Aqui tem uma escala que chama X1, logo acima X10, logo acima X1000, X1K e X10K. O K representa a quantidade de zeros. Então eu vou fazer o seguinte. Para mim medir um K, eu vou me basear por uma medida que tem aqui, ó. É a escala de ohms de 0 a 2K. E esses zeros aqui é a quantidade de zeros. Então, se eu quero um K, eu vou colocar na escala de 1K e vou tentar medir o meu terminal. Vamos ver onde é que ele vai mostrar. Ou seja, primeiro, não esquecendo que eu tenho que zerar ele. Ou seja, colocar ele em 0 ohms. Aqui nesse... Depois eu faço a medida. Vejam, ele colocou em 1 porque é 1K. Se aqui é 1 mais 3 zeros, é 1K. Agora, se eu colocar na minha escala um pouco mais, com mais um zero, deixa eu zerar. Ele já não deu medida, porque está muito alta. Se eu colocar na escala com só um zero, vejam vocês, um zero aqui mais 100 de lá, 1K. Beleza? Vamos a outra medida. Vamos usar um resistor de 100 ohms. 100 ohms, se eu colocar
se ali aparecer no 10 e aqui está no X10, então vai ser 100 ohms. Vamos ver se vai aparecer aqui no 10. Ele teria que aparecer no 10. Vamos lá? Ó, no 10. Certinho? Vamos ver no outro a resistência. Ó, próximo a 100. 99, 100. Beleza? Bom, gente, existem inúmeros testes. Teste de amperagem, ele é um pouquinho mais complexo. E é um pouquinho mais difícil de ser usado também. O teste de amperagem, a gente vai testar a resistência que passa dentro de um componente, dentro de algum dispositivo. Vamos tentar fazer aqui uma pequena demonstração. Bom, como eu vou testar essa lâmpada em 12 volts, então eu vou colocar na escala de 10K, vou passar a minha ponta de prova para a ponta de medida de amperagem. Vou pegar minhas pontas, desconectar a bateria. Ó, se eu ligar diretamente, eu vou ter a bateria. O que eu vou fazer? Vou ligar a lâmpada em série com a minha bateria. Vejam a minha ligação aqui, ó. Ó, a bateria está aqui. Ó, eu liguei uma ponta lá, aí eu vou ligar positivo e o negativo. Vamos ver lá quantos amperes que eu vou ter. 2,3 amperes, ou seja, essa lâmpada, o consumo dessa lâmpada está me gerando 2,9, desculpa, amperes. Certo? Ou seja, eu gerei 12 volts na minha escala de amperes e calculei em amperagem. Toda amperagem você tem que colocar o seu equipamento em série com o seu multímetro para que ele faça a medida correta do valor do que ele está testando. Se você não fizer isso, ele normalmente não vai funcionar. Outro exemplo, vou colocar duas lâmpadas dessa. Vamos ver. Ele normalmente teria que dobrar a amperagem. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Se eu estou usando duas lâmpadas em paralelo, ele terá que dobrar a amperagem. Oh, peguei a lâmpada errada. Vamos ver se é isso que vai acontecer então. Vejam que ele praticamente dobrou de 2,9 para 5 ponto alguma coisa. Certo, gente? Mas vejam que eu liguei em paralelo. Se eu ligar em série as lâmpadas, o que vocês acham que vai acontecer? Ela vai distribuir essa amperagem para menor, as lâmpadas vão acender pela metade e a minha amperagem também vai cair. Olha lá, as lâmpadas acenderam pela metade e a amperagem caiu pra caramba. Beleza? Bom, então, basicamente a gente aprendeu o que é voltagem, o que é resistência, o que é amperagem e a medida de diodo, né? Seria uma forma interessante. Ó, o multiteste, nesse caso, todas as medidas que a gente viu até agora, o multímetro digital se superou. Mas na medida de diodo, eu prefiro muito mais o de ponteiro. Ele se sai muito melhor. Vamos ver, ó. Em uma posição, em uma posição ele dá uma escala e na outra e na outra ele não mede nada, ou seja, o diodo está ok.
Bom, pessoal, então no multiteste analógico, numa posição ele não dá sinal, na outra posição vocês podem notar que o ponteiro vai mexer quase até o final, beleza? Bom, a gente viu basicamente todas as funções do multímetro de uma forma rápida e bastante eficiente. Espero que vocês tenham aprendido. Existem mais funções, mais coisas a serem mexidas, mas essas são as principais. Espero que vocês tenham gostado e curtam nossos vídeos aí no nosso canal. Obrigado, pessoal, e até a próxima.